Lord, tonight Senhor, essa noite, we ask that you release a tsunami of your glory. nós oramos para que você libere um tsunami da sua glória. Would you open up the floodgates of heaven? Deus, será que você pode abrir as comportas do céu? That there be waves and waves of your glory in this Que place. haja ondas e ondas da glória do Senhor nesse lugar. That you'd raise a people that understand the times and the seasons they are living in. Que o Senhor levante um povo que entenda as estações que eles estão. You'd raise a prophetic generation that sees and hears. Que o Senhor levante uma geração profética que vê e que escuta. Sees by the Spirit and hears by the Spirit. Veem pelo Espírito, escutam pelo Espírito. Oh God, would you move in this place Deus, será se você pode se mover nesse lugar? in a way that this generation has never seen before. Deus, de uma maneira que essa geração nunca viu antes. Would you give us a hunger for the presence of God? Deus, você pode nos dar uma fome pela presença do Senhor. A hunger that can only be satisfied by you, Jesus. Uma fome apenas saciada pelo Senhor. Oh, Jesus. Sim, Jesus. Father, we thank you tonight Pai, nós te agradecemos essa noite for what you have already done in the realm of the Spirit. pelo aquilo que o Senhor já fez no Espírito. So as it is in heaven, Então, assim como é no céu, would you manifest it on earth? Deus manifesta na terra também. Not by power, nor by mighty, Não por força ou violência, but by your mas Spirit. pelo Espírito do Senhor. Thank you, Jesus, tonight. Obrigado, Jesus, por essa noite. For such a time as this, for this generation Para um tempo como esse, nessa geração, that has read and heard about moves of God in different que generations, escutaram sobre moveres do Senhor em diferentes estações, gerações, but have never seen a move of God. mas nunca viram um That mover de Deus. we will not be a generation that only hears stories of the past, Deus, que não sejamos uma geração que apenas escuta histórias de moveres no passado, but that will be a generation that thanks God for what He did in the past. mas uma geração que reconhecerá o que o Senhor fez no passado, But we will be a generation that says, God, do it in our generation again. mas uma geração que fala, Deus, faz na nossa geração mais uma vez. Do it in our lives again. Faz na nossa vida mais uma vez. Do it in our families again. Faz nas nossas famílias mais uma vez. Do it in the body of Christ Faz again. no corpo de Cristo mais uma vez. I thank Eu you te agradeço. that this was prophesied by Joel the prophet E isso foi profetizado pelo profeta Joel, when he says in the last days quando ele fala que nos últimos dias God is going to begin to pour out his o spirit Senhor derramará o seu Espírito upon sons and sobre daughters. filhos e filhas. And these sons and daughters are going to E prophesy. esses filhos e filhas profetizarão. And old men are going to dream dreams.
E os homens sonharão sonhos. And we begin to see the fulfillment of that prophetic word E verão o cumprimento profético daquela palavra. in the book of Acts, No chapter livro de 2, Atos, no capítulo 2. where you begin to pour out your spirit on all Quando flesh, você derramará o seu espírito sobre toda a upon your carne, sons and sobre daughters. seus filhos e filhas. Father, we say, Pai, nós dizemos, would you continue to pour it out? será se você pode continuar, Senhor, a derramar? Would you continue to pour it out tonight Será se você pode continuar a derramar, for Senhor, your glory, para a sua glória, for your glory, para a sua glória, for your glory? para a sua glória. The Bible says A Bíblia diz, in 2 Kings, no livro de 2 Reis, chapter 4, capítulo 4, verse 1 to 6. verso 1 ao 6, 2 Kings, 2 Reis, chapter 4, capítulo 4, verse 1 to 6. verso 1 ao 6, It talks about Elijah. fala sobre Eliseu Go for it. e fala assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestadas as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. You may take your seat, but please, let's just stay sensitive to the Holy Spirit. Você pode sentar, mas permanece sensível ao Espírito. And this morning, Essa manhã, we talked about how Elisha nós falamos sobre Elias, how Elijah went to Elisha como Elias foi a Eliseu, in 1 Kings chapter 19 to 21. em 1 Reis, que não sei da 1 Kings 19 1 Reis 19, to 21. 19 ao 21. Elijah saw Elisha plowing in his father's field, Elias viu Eliseu trabalhando no campo de seu pai, and he put a mantle on him. e ele pôs então um manto sobre He ele. removed the Ele mantle, removeu o manto, and Elisha began to follow him. e Eliseu então começou a segui-lo. Elijah turned around and said, "Go back, what have I done to you?" E Elias volta e fala: o que é que eu fiz por você? Elisha went back home. E ele voltou para casa, então He Eliseu took all the oxen and the equipment, pegou todo o equipamento, o gado, and he boiled the flesh. e ele queimou tudo. He kissed his mother and father goodbye, Se despediu dos pais and he followed Elijah e ele seguiu o profeta Elias for almost 20 por years. aproximadamente 20 In anos. 2 Em Kings 2 Reis, chapter 2, capítulo 2, verse 1 to verso 6, 1 ao 6. now the time had come Agora o tempo havia for chegado Elijah to be taken to heaven. para que Elias fosse levado ao céu. And Elijah said to Elisha, E Eliseu disse para Elias, "Stay here in Gilgal." Elias falou para Eliseu: fica But em Elisha Gilgal. did not want to stay in Mas Eliseu Gilgal. não queria ficar lá. Elijah stay here in Bethel. Elias falou: olha, fica em Betel. Elisha did not want to stay in E Bethel. Eliseu não queria ficar lá também. Elijah said, "Stay here Elias disse: in Jericho." fica em Jericó. Elisha didn't want to stay in Mas ele Jericho. também não queria ficar lá. Elijah said, "Stay here in Jordan." Ele falou: fica no Jordão, But então. Elisha wanted to cross over. Mas Eliseu ele queria So atravessar. they crossed over to the other side. Então atravessaram a outra And margem. Elijah said, "What do you want from me?" E Elias disse: o que é que você quer de And mim? Elisha said, E Eliseu então "I respondeu: want the double portion of anointing." eu quero a porção dobrada da And unção. Elijah said, E ele disse: "If you see me being taken up, se você me ver sendo you elevado, can
have it. Você pode ter. And Elijah was taken up. E ele foi então levado. And Elisha raised his voice and said, my Lord, my Lord. E ele falou, e levantando a And voz, he e disse: received the double portion of anointing. Senhor, Senhor. Após isso ele And we recebeu a pick porção. up the story E se você pegar a in história 2 Kings. em 2 Reis, 2 Kings chapter 4, capítulo 4, verse 1 to 6. verso 1 ao 6, The Bible says, a Bíblia diz: now Elisha, agora he came to a house, Eliseu foi para and this casa house was owned by a widow, de uma viúva, because her husband had died. porque o seu marido havia And morrido. now the creditors were going to E come os credores iam a ela and take everything that they had. para pegar tudo que eles tinham. But since she had sold everything, Mas ela já tinha vendido she tudo. had nothing Ela não tinha besides a jar of oil. mais nada além de A azeite. jar of oil. Somente azeite. Because back in those days, Naqueles dias, when you owed someone something quando você devia algo a and you alguém couldn't pay them e back, você não conseguia pagar, that person had the right aquela pessoa tinha o to direito take you and your de children pegar você, os seus to be filhos, slaves para serem escravos, until you have paid the debt até que o débito houvesse that sido you pago. owe that person. Você devia aquela But pessoa. Elisha Mas Eliseu came to this house chegou nessa and casa, knocked on the door. bateu na I'm porta, paraphrasing. e eu estou The parafraseando. woman opened the A door mulher então abre a and porta Elisha said, e Eliseu diz: what do you have in your o house? que é que você tem na sua And she casa? said, I have nothing in my E ela house. falou: não tenho nada. That is what the enemy wants you to believe. É isso que o inimigo quer que você That you creia. have nothing in your Que house. você não tem nada em sua But the casa. devil is a liar. Mas o inimigo, ele é um Because mentiroso. God has put something unique in Porque you. Deus colocou algo único em você. I have nothing in my house Eu não tenho nada em minha casa besides a jar se of não oil. fosse uma jarra de azeite. A Um jar jarro de azeite. is a container. E é um container não, mas é uma Oil vasilha. is the content. E o óleo é o conteúdo da So this vasilha. woman has sold all her property, Então a mulher vendeu tudo que ela all her tinha, furniture, todos os móveis, except the jar. mas ela não vendeu a vasilha. Turn to someone next to you Olha para alguém do seu and lado say, there is a jar in the e house. fala: tem vasilha em casa. There is a jar. Há uma There vasilha em is a jar casa. in the house. It's not an empty house. Não é uma casa vazia. There is a jar. Há uma vasilha. What is in this jar? O que é que tem na vasilha? There's oil. Há óleo. What is E o oil? que é que o óleo Oil is a significa? metaphor É uma metáfora of the Holy do Spirit. Espírito Santo. That's why the Bible É says por isso que a Bíblia diz the Holy Spirit que o came Espírito Santo veio like tongues of fire. como línguas de fogo. He came like Ele veio a mighty rushing wind. como um vento impetuoso. He came like a dove. Ele veio como uma pomba. Those are São symbols, símbolos, metaphors. metáforas, They give us a picture dão pra gente uma of imagem who the Holy Spirit de quem o is. Espírito Santo In é. the Old No Testament, Velho Testamento, when you are going to anoint quando someone, você ungia alguém, when the prophet would quando o come, profeta what viria, would the prophet o que é que o do? profeta He faz? used to bring oil Ele traz óleo to consigo anoint para someone ungir alguém that God wanted to be que anointed. Deus queria que fosse They ungido. would pour the Eles oil. derramariam They'll óleo, pour the horn of oil derramavam chifre as com a azeite metaphor, como uma as metáfora, a como symbol símbolo that the Holy que o Spirit Espírito Santo has been bestowed upon this seria person. depositado naquela The person pessoa. was being A anointed pessoa estava sendo ungida for the task God has in store for this para a person. tarefa que o Senhor tinha para aquela pessoa. But Elisha, when he came to the house, Quando Eliseu chegou na casa, this woman was desperate. essa mulher estava desesperada. She had nothing, Ela não tinha nada, but she had something. mas ela tinha algo. It would have been just a normal container, Sabe, podia ser uma vasilha normal, a jar, uma vasilha, just a jar, uma vasilha and oil. com óleo. I believe God is looking for jars. E eu acredito que Deus está buscando por vasilhas. I believe God is looking for Eu jars. acredito que Ele está buscando por essas He's vasilhas. looking for containers Buscando por vasilhas that He can pour que Ele pode derramar His oil in. o seu óleo.
Elisha said, Eliseu disse: go and borrow vai, olha, pega emprestado as many jars as you can o get. máximo que você conseguir. This woman left the house Essa mulher deixou a casa, and went into the neighborhood foi à vizinhança, and got as many jars pegou o máximo que ela conseguiu. as she could get. And she brought the jars home. E ela trouxe as vasilhas para casa. The oil that was in the container Tudo que havia na vasilha began to be poured foi derramado in every jar. em todas as In vasilhas. every jar. Todas as I vasilhas. don't know how many jars Não were sei there, quantas haviam, but this lady mas essa mulher, knew that for her to pay the debt that ela she had, sabia que para pagar o débito, she had to gather as many jars. ela precisava juntar o máximo. But the Bible Mas says a Bíblia diz: the oil ceased. o óleo parou. Why did the oil cease? Por que é que o óleo parou? The reason why the oil A ceased razão pela qual o óleo parou was because there were no more foi jars. porque não havia mais The vasilhas. oil was there, O óleo estava lá, but there were no more mas jars. não havia mais I vasilhas. believe God is looking for jars Eu acredito que Deus está buscando por vasos that He can que fill Ele pode encher with His com oil. o seu óleo. So tonight the question Então is, essa noite a pergunta will é: you be the jar você vai ser o vaso that the God will que fill? Deus encherá? When He is found, Quando Ele achar, He said to His disciples, e Ele falou para os seus go discípulos: and wait for me vai, espera por mim. in the upper room. No cenáculo Those were jars eram vasos que that estavam ali, went and waited que foram esperar in the upper room. no cenáculo. What do they go to and wait for? O que é que eles esperaram? They went Eles and waited foram e for the esperaram promise pelas promessas of the Holy do Spirit. Espírito And when He Santo. came, Quando Ele He chegou, didn't come like oil. Ele não veio como óleo, He came like Ele fire. veio como fogo. He came like Ele fire. veio como I fogo. believe tonight Eu acredito que the essa Holy noite Spirit o Espírito is looking Santo for jars está buscando por that vasos He can que fill, Ele possa encher, that He can que fill. Ele possa encher. But the question is, Mas a pergunta é: who wants to be filled? quem quer ser There cheio? is so much oil, Tem tanto óleo, unlimited oil, óleo ilimitado, because the Holy Spirit mas o Espírito Santo is not limited. não é limitado. There is enough of God Tem o suficiente de you Deus can que have. você possa ter. You can have as much of the Holy Você pode Spirit ter o máximo do Espírito as you Santo want. que você quiser. Jesus Himself Jesus needed the Holy Spirit. precisava do Espírito Could never Santo. function Nunca funcionou without the Holy Spirit. sem o Espírito If Santo. Jesus Se Jesus needed the Holy Spirit, precisava do Espírito what Santo, more about you and me? imagina eu e você. Elijah Eliseu, found an Elisha, Elias achou Eliseu and Elisha e ele did everything God called him to do. fez tudo que o Senhor pediu para que ele fizesse. He tried to find the next generation Ele tentava achar a próxima geração that he could pass on que ele pudesse passar what was passed on to him o que by foi Elijah. passado por ele, para ele. Elijah had received this from God, Ele recebeu algo de Deus. and Elijah found an Elisha, E Elias achou em Eliseu, but Elisha mas ele could not find the next generation, não pôde achar a próxima could not find geração. the next person. Você pode achar a próxima pessoa? How do we know? Como é que a gente sabe? 2 Kings, Segundo Reis, verse 13, capítulo 13, 21 and 22. 21 e 22. 2 Kings Segundo Reis, 13, 13, 21 and 22. 21 e 22. Sucedeu que enquanto alguns enterravam o homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Wow. Elijah passed it on to Elisha. Elias passou para Eliseu Elisha e Eliseu died, morreu. was buried. Ele foi enterrado.
Because maybe there were no next generation to pass it on to. Talvez porque não havia uma próxima geração A para ser family passado. lost their loved one. Uma família conhece os amados. And as they came in to bury their loved E à one, medida que eles foram enterrar they alguém que saw eles a band amavam, of robbers coming. eles viram um bando vindo. And they dropped their loved one E ele deixou com que alguém que Who was eles dead amavam into the grave of Elisha. caísse no When- lugar onde Eliseu estava When the dead enterrado. person touched the bones of Elisha, Quando essa pessoa então toca os ossos de Eliseu, person was raised from the dead. essa pessoa ressuscita. Why did Elisha have to die with so much anointing? Por que ele teve que morrer com tanta unção? Because there was no next generation Porque não havia uma geração próxima to pass it on to. para passar adiante. To pass it on Para to. passar adiante. May we never be a generation Nós não sejamos uma geração that does not want the presence of God. que não quer a presença de Deus. May we be a generation Sejamos uma geração that is so que hungry está com tanta for the fome presence of pela God, presença for de the Holy Deus, Spirit. pelo Espírito Santo. But the challenge we have is Mas o desafio que temos when God begins to move, quando Deus começa a se mover, we are quick to question. nós somos muito rápidos em We questionar. question Questionamos by asking the question, ao perguntar: what is it? o que é isso? What is O this? que é isso? Deuteronomy O que é isso? O que isso significa? chapter Em 8, Deuteronômio capítulo 8, verse o 3. verso 3. Deuteronomy Deuteronômio chapter 8, capítulo 8, verse o 3. verso 3. It says, Fala assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. so he humbled you, Ele humilhou você. allowed you to hunger. Ele permitiu com que você And tivesse fome. He fed you with manna, E ele alimentou você com maná, which you did not know que você não conhecia, what it was. você não sabia o que era. You went to your Você fathers foi para os seus pais and asked your e parents, perguntou a eles: what is o this? que é isso? And they had no understanding of what E it eles was. também não tinham entendimento do que aquilo era. Because manna means, Porque o maná significa... what is it? O que é isso? Has the meaning of manna É o significado da palavra maná, or bread of life. ou pão da vida. But the meaning of manna Mas o significado do is maná what is it? significa o que é isso. God gave them. Deus deu para eles. What is it? O que é isso? For 40 years. Por 40 anos. And they did not know E eles não sabiam what it was. o que era. So they asked their parents, Então eles perguntaram aos pais: what is o this? que é isso? But the parents Mas os pais did not know não sabiam what it o was. que era. But in the question, Mas na pergunta, what is this? o que é isso? there was revelation Havia uma of revelação who Jesus de is. quem Jesus Because era. he is the bread of Porque life. Ele é o pão da vida. Jesus Made us become so hungry. fez a gente ter tanta fome And he gave us que nos deu himself. Ele mesmo. But we did not know Mas a gente não that it sabia was Jesus, the bread of que life. era Jesus o próprio pão da vida. So we asked the question, Então perguntamos: what is it? o que é isso? In what is it? O que é isso? There's a revelation Há uma that revelação man que o homem shall not live by bread não alone, viverá de pão apenas, but man mas o homem lives by the word. viverá pela Lives by the palavra, word. pela Lives palavra, by the word. pela And palavra. this is the word. E essa é a palavra. Jesus Is the bread of life. é o pão da vida. And ever since then, we have been asking that E question. desde então a gente tem perguntado essa pergunta: What is it? o que é isso? What is O this? que é isso? When you come into Acts chapter 2, Quando você vai a Atos 2, when the Spirit of God quando o came Espírito de Deus vem, and began to baptize people, começa a batizar as pessoas fire. com fogo. in Acts 2, Em Atos 2, verse 13, verso 13, it said, fala assim: somehow alguns, made porém, fun of them zombando, and said, diziam, falavam. what did they say? O que é que eles falaram? These men Esse homem have had too much wine.
teve muito vinho, bebeu muito vinho. Because when we don't understand Porque quando nós não entendemos the moving of the Spirit, o mover do Espírito, we ask, what is this? nós perguntamos o que é isso? And we make fun of E a it. gente ridiculariza. And we make fun of it. Ridicularizamos. And from generation to generation, Por geração em geração, we've been making fun of the Holy Spirit. temos feito zoação But do Espírito Peter stood Santo. up Mas and addressed the crowd. Pedro levantou Men e and falou à women. multidão, Men and women. homens e mulheres. This was what was prophesied Isso foi aquilo que foi by profetizado. Joel the prophet. Mas Joel, o In profeta, the last days, nos últimos I'm gonna dias, pour out my eu Spirit derramarei o meu upon all Espírito flesh, sobre toda a and carne. my sons E os meus filhos and daughters e as minhas are filhas going to também prophesy. profetizarão. When the move of God Quando o mover de Deus begins to happen começa a acontecer in this generation, nessa geração, the next a generation, próxima geração it happens in a different way. acontece de uma forma diferente. Have you ever seen a pattern? Você já viu um padrão? Many revivals, Muitos avivamentos they don't last more than 3 não years. demoram mais do que 3 anos. Many revivals, Vários they avivamentos never last more than 3 years. não duram mais do que 3 anos. They never last even more than 2 years. Nunca duram, às vezes, nem mais do que 2. If we as a church Mas se today, nós, como a igreja if we hoje, enter into one nós revival, entrarmos no que é o avivamento, we will struggle nós lutaremos to enter into the next one. em entrar no próximo. Why? Because Porque, vou falar, we are expecting God, nós estamos esperando que we are Deus, expecting the Holy Spirit esperando o Espírito Santo to come the same way vir da mesma maneira He came in the last que ele veio revival. da última vez. Turn to someone next Olha to para you alguém do seu lado and say, His ways e fala: os seus caminhos are different. são diferentes. His ways Os seus caminhos are different. são diferentes. But His word, Mas a sua palavra, His character o seu caráter never changes. nunca muda. His ways Os seus caminhos are different. são diferentes. Moses Mas Moisés smite the rock. tocou a He rocha. smote the rock. Ele tocou a rocha. A prophetic picture Uma imagem profética Jesus de Jesus being smitten on the sendo cross, tocado na cruz também. being pierced, Ele foi furado and water coming out. e a água saiu também. Next time, Próxima vez the Israelites were thirsty. que os israelitas tiveram sede, o povo de Israel teve God did sede, not say to Moses, Deus não falou para Moisés: smite the rock, faz isso com a rocha. because Christ was already Sabe por quê? smitten. Porque Jesus era a rocha. God said, Ele disse: speak to the rock. fala a rocha. Speak to the rock. Fala a rocha. Speak to the rock. Fala a rocha. One revival Um avivamento was about him being smitten. foi sobre ele ser furado. The next revival Próximo is about you speaking. é sobre você falar. We miss it Nós perdemos because we expect him o tempo, o time, porque a gente espera com que ele to come in the same way. venha da mesma maneira. And when he doesn't come in the E same quando ele way, vem, quando ele não vem da mesma nah, maneira, this can't be God. nós falamos: não pode ser Deus. Look at Azusa Revival, Olha pra gente, 1903. sabe, num avivamento de 1903, This can't be God. não pode ser Deus, Because the revival porque o avivamento came through a black person, veio através de uma pessoa negra, William Seymour. o William Seymour. And everyone like, no, this Todo can't be mundo God. disse: não pode ser Deus, não. This guy does not even speak in tongues. Ele nem fala em línguas. He can't be God. Não pode ser de Deus. Then the Welsh revival, Então o avivamento de Walsh, 1905. em 1905, It didn't come through a black person. não veio de um negro, It came through a young man veio de um jovem called Evan Roberts. chamado Evan Roberts. 22, 23 years. 22, 23 And he anos. began to pray. Ele começou a orar. God bend me. Deus me dobra. Bend me, God. Deus me dobra. Bend me, God. Deus me dobra. Give me souls. Deus me dá For almas the glory of the para a Father. glória do Pai. Came through a young guy. Veio através de um jovem. And you pick up the revivals Você pega a história dos avivamentos in the 70s. nos anos 70. And the revival in the 70s Nesse What? tempo, was the Jesus Revolution. foi a revolução de Jesus. Oh my God. Meu Deus. Jesus Revolution. A revolução de This Jesus can't be God. não é Deus, não. I mean, this honestly. Isso aqui Really? não pode. This can't be God. Não pode ser Deus, não. Look at the way they are dressed. Olha a forma que eles estão Look at their vestidos. lifestyle. Olha o estilo de vida This deles. can't be God. Não é Deus, não. Because we ask the question, Porque a gente pergunta aquela pergunta:
What is this? O que é isso? What is O it? que é isso? It's manna Mas é o maná, in a different way. de uma forma nova. It's manna É maná, which is fresh. que é fresco, But our religion, mas a nossa religião, our understanding of o nosso Scripture entendimento da might Escritura hinder us pode fazer com que a gente seja impedido to receive what God is saying and de doing. receber aquilo que Deus está falando e fazendo. And He moves in a different way. Porque Ele move de formas diferentes. So tonight the question Então a is, pergunta essa noite é: will we sit and será wonder? que a gente vai sentar e se perguntar What is it? o que é isso? Will we question, Será que vamos questionar what is o this? que é aquilo? I used to be that Eu person era essa pessoa. that used to question, Perguntava e questionava. God, is this really Deus, you? será que é você mesmo? Like honestly, Não, God, Deus, is this really you? Não é você não. I was so Eu skeptical era muito descrente mesmo about the whole thing of tongues. sobre esse negócio de I língua. did not grow up in a charismatic Não church. cresci na igreja carismática. I grew up in a very Anglican Cresci traditional na igreja church. anglicana, extremamente tradicional. And I remember one night, Eu lembro uma noite, you know, this evangelist came and sabe, speaking in our esse youth group, evangelista veio, and he was praying for people, estava orando pelas and pessoas. people were falling down. E as pessoas estavam caindo I'm debaixo like, do poder de Deus. E eu nah, falei, nah, 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 não, This can't be God. não é Deus não. What is this? O que é isso aí? This can't be Não é God. Deus. So when he came to pray for Então me, quando ele veio orar por I mim, positioned my eu leg já coloquei a perninha like I'm aqui. not gonna fall down. Não vou cair não. And he put his hand E ele here, meteu a mão dele aqui. and the Bible says, resist the E eu enemy. estava resistindo ao inimigo. But it doesn't say resist the Holy Spirit. Mas não o Espírito Santo. I resisted Eu him. resisti mesmo. And he says, you are E resisting. ele falou assim, você está resistindo. And I was like, E eu falei, I'm resisting your estou resistindo a hand, sua mão. but not God. Mas não Deus. Liar, liar, David. Mentiroso, eu estava mentindo, estava I was resistindo os resisting dois. the Holy Spirit. Eram os dois que eu estava resistindo. I'm not gonna fall down. Vou cair não, tá You maluco? can fall. Vai cair vocês aí. These are all falling. Vai caindo. Stops here. Mas acaba aqui. Because I'm prim and proper. Sabe, eu sou muito Not organizado. into this falling down. Cair no chão. What is O this? que é isso? What kind of manna is Que this? maná estranho é esse aí? Until I was 21 years old, Até eu ter 21 anos, I went to do a Bible school. fui fazer uma escola da Bíblia. In the 4th week of my school in January, Quarta semana, no, in February, em fevereiro, na verdade, the Holy Spirit o said, Espírito Santo disse: let's not go for lunch. não vamos almoçar hoje. Let's go for a walk. Vamos andar. And I said, Holy Eu Spirit, falei, Espírito Santo, you came on the wrong day. vem no dia errado. You can come on Monday, Vem na segunda, on Tuesday, terça, on Thursday, na quinta, and Friday. na Because sexta. Wednesday Porque a was quarta-feira, the day Deus, the Lord made for me. é o dia que o Senhor havia feito para Because mim. Monday, Tuesday, Porque segunda, terça, Thursday, and Friday, quinta e sexta, we had bread and soup. a gente tinha pão e sopa. But on Wednesday Mas na quarta is when we had meat. é quando a gente tinha carne. And the Holy Spirit E o said, Espírito Santo disse: let's not go for não lunch. vamos almoçar não, Let's go for a vamos walk. andar. Is that really you, Eu God? falei, não, Deus. Have you ever asked God Você já perguntou a Deus if it is really God? se era Ele mesmo? When you know it is Quando God, você sabe que é Ele, you are hoping God você está esperando que Deus will change his mind. mude a sua mente, a sua And the ideia. Holy Spirit said, E o Espírito Santo disse: it is me. sou eu mesmo. Let's go for a walk. Vamos andar. Why didn't you come on Monday or Tuesday, God? Por que você não veio segunda, terça, Deus? God's timing E o tempo de Deus is not your não é o timing. seu. His Os ways seus caminhos are not your ways. também não são. I went for a walk Fui andar and God, the Holy Spirit, e Deus, o Espírito He Santo, began to convict me começou a me convencer. because I was anti Porque eu era people who spoke in tongues. avesso a pessoas que I was falavam em very línguas. judgmental. Eu tinha cheio de I'm julgamento. like, this can't be Eu God. falei, não é Deus não. O What is this stuff? que é isso aí? Shandaramakandara, what is Xandaramacai, o that? que é isso? Just speak English to Fala me. inglês para comigo. Everyone is saying Todo Shandaramakandara. mundo no manto. I can copy and paste Eu these falei, eu tongues. posso copiar e colar todo mundo aí se eu I am quiser. prim and proper. Eu sou organizado I'm very demais. intellectual. Sou intelectual. Speak English. Falo inglês bem. We criticize things Criticamos as coisas that we don't understand. que nós não entendemos. And as I was walking, E à medida que eu estava andando,
Very nice sunny day. Sabe, um dia lindo, ensolarado, sky. sol azul, No clouds. céu azul sem nuvem. And the Holy Spirit E o says, Espírito Santo disse: you have been very você judgmental. está julgando muito. You have judged me. Você julgou. And you have judged people. Você julgou a mim e as Who speak in pessoas tongues. que falam em língua. And I began to repent. E eu comecei a me arrepender. Lord, create in Eu me a falei: clean Deus, heart. cria em mim um coração puro. Renew in me a clean Renova em spirit. mim um espírito. God, forgive Deus me. me perdoa. Forgive me, Deus me Jesus, perdoa. for judging your Por people, julgar o seu povo. judging your children, Julgar os seus filhos. judging your church. Julgar a sua igreja. Because my mind cannot comprehend Porque a minha mente não consegue this Shandara compreender Makandara stuff. esse mover todo. But God, Mas Deus, forgive me perdoa for resisting por you resistir você for so many por years. tantos anos. My brother and sister Sabe, meu irmão, minha irmã were baptized in the Holy Spirit, eram batizados no and Espírito they never Santo. told E me eles nunca me diziam, nunca I- me disseram. until they were 18 years old. Até eles terem 18 anos de And I idade. asked them, why didn't you tell Eu me? falei: por que você não me contou? And they told E me, eles falaram: David, David, we knew nós sabíamos you were a que person você era uma pessoa that was so not into these que things. você não era muito dessa praia. We didn't want to A tell gente não you queria dizer pra você because we didn't want you to tell us that we were porque crazy. a gente não queria escutar de você que a gente tava maluco. So that's why we never told Por isso you. que a gente nunca disse. Sunny day, Dia ensolarado, I eu repented, me arrependi, asked God to forgive me pedi para Deus me perdoar of my do sin, meu pecado and I received this e eu forgiveness. recebi do seu perdão. And I said, E God, eu falei: Deus, here's the deal. tá aqui um negócio que a gente vai fazer. If you're going to baptize me in the Se Holy você vai me Spirit, batizar nessa coisa I aí, don't want anyone to lay eu não hands quero on que me. ninguém coloque a mão em mim. I want it to be sovereign. Eu quero ser soberano. Sovereign. Soberano. I don't want Não quero anyone to lay hands on ninguém me. colocando a mão em mim, não. I'm not saying if someone lays hands on you, it's not sovereign. Não estou dizendo que se alguém impuser as mãos sobre você não é soberano. But because me, I was so full of doubt and unbelief, Mas eu estava cheio de incredulidade, dúvida, very skeptical. muito descrente I say, mesmo. Holy Falei: Spirit, Espírito Santo, touch me by yourself. me toca você mesmo. Jesus, touch me by yourself. Jesus, me toca você mesmo. Father, touch me by Pai, me yourself. toca você mesmo. Nice sunny day. Sabe, dia lindo, No ensolarado, cloud, anything. não tinha nuvem, Walking on this gravel road. estava andando nessa estrada. I did my DTS in the bush of Eu Africa. fiz uma escola missionária no mato do mato And da I was África. just walking, E eu estava andando and a bright light. numa luz muito forte. I could see this bright light Eu conseguia ver mesmo, shining in front of me. brilhando à minha frente. It freaked me out. E me deixou surtado. I couldn't turn behind. Eu não podia olhar para trás. And I began to shake, E eu comecei a me tremer, fell on the ground. caí no I chão. don't know how long I Não was sei there, quanto tempo eu estava lá, but when I got up, mas quando eu levantei, I began to speak in eu tongues comecei a falar em línguas. for the next 3 Nos days. próximos 3 dias For the seguidos. next 3 days. 3 dias seguidos. The 21 years Se lembra dos 21 anos of the speech que eu impediment não I conseguia had, falar? that's when God healed Foi me. quando Deus me curou. No one laid hands on Ninguém me. meteu a mão em mim. I came back to the base. Fui pra base. David, David, why are you so dirty? por que é que você tá tão sujo? happened? O que é que rolou? And as I was trying to tell them what E à happened, medida que eu tentava explicar o que aconteceu, I couldn't handle não podia the conter level of the presence of o God. nível da presença de I Deus. knew who I Eu was sabia quem eu era for 21 por years, 21 anos. and I knew who I am E eu now sei quem eu sou hoje. when that happened Quando aquilo aconteceu, 27 years ago. 26 anos atrás. Do the math, I'm 48. Faz aí a matemática, eu tenho 48. And that's when God touched Foi me. quando Deus me tocou. And when He touched me, Quando Ele me tocou, I said, eu God, falei: Deus, whatever you call me o to, que você me chamou, I will vou do. fazer. I will not be one of those people Não vou ser daqueles who says, what is this? que vai dizer o que é isso. I never want to be that person Não vou ser essa pessoa who begins to mock que it. vai começar a fazer piada disso. So tonight, Então essa noite, I believe the Lord eu creio que o Senhor is looking for a está generation buscando por uma geração that will say, God, que vai dizer: Deus, let not this cup pass que me esse by. cálice não passe por mim. Elisha could not find anyone. Eliseu, ele não conseguiu achar ninguém. Can you imagine Você pode imaginar you receiving você recebendo what Elisha had o que ele recebeu
Can you imagine? Pode imaginar? But he couldn't find Mas ele não pôde achar one person. uma pessoa sequer. One person. Uma pessoa. One person. Uma. And he died E ele morreu with a double portion of com anointing. uma porção dobrada da unção. Elijah was a prophet. Ele era profeta. Elisha was a prophet. Elias, Eliseu. Could you Você imagine pode imaginar? if he had found one Se person ele tivesse achado uma pessoa, or two people ou duas talvez, or a ou generation uma geração, and impart that anointing? e tivesse transferido aquela Can you unção. imagine? Você pode imaginar? I believe the Lord Eu creio que o Senhor is looking for a está generation. buscando por uma geração. My daughter Gabriela, A minha filha, Gabriela, she gave her heart to the Lord ela deu o coração dela ao when she Senhor was 2 years quando ela old. tinha 2 anos. 2 years old. 2. My daughter Gabriela Minha filha, Gabriela. will tell you, Daddy, E ela falava assim, can pai, you please leave the room? sai da sala. I want to spend time with Eu quero Jesus. gastar tempo com Jesus. 2 years old. 2 anos. 2 Dois. years old. 2. Can you imagine Pode being a imaginar parent sendo um pai, being told by your child, dizendo a sua filha falando Who para is você 2 years que old? tem 2 anos de idade. can you please leave the Você room? pode sair da sala? I want to spend time Eu with quero gastar Jesus. tempo com Jesus. You have to be a very secure Tem father. que ser um pai bem seguro. When your 2-year-old Quando sua filha kid de 2 anos, every day todo dia, spends time, gasta tempo, minimum 45 minutes no mínimo 45 minutos. every day, Todo dia. baptized by the Holy Spirit Batizada no Espírito at the age Santo. of 2 years old. Quando ela tinha 2 anos. At the age of 3 years old, Quando ela tinha 3, I'll say, Gabriela, eu falava, Gabriela, is God speaking to you o que é que Deus está falando com você? in any way Ele está falando de alguma through maneira? dreams and visions? Sonho, visão. I remember she once answered that question when she said, Daddy, E ela falou assim, pai, dreams and visions are for you. sonhos e visões é pra gente como você. As of me, God speaks to me Comigo, Deus ele fala direto. through angels. Com anjo. Because she found Porque ela achou, a scripture in Acts 2 lá no Atos 2, that says old men que fala que homens velhos will dream dreams, sonharão sonhos. young men E homens will jovens see visions. veriam visões, teriam visões. Says, Daddy, Ela I falou, want to papai, travel with you. eu quero viajar com você. I started traveling with my daughter E eu comecei a viajar com ela when she was 4 years old. quando ela tinha 4 anos. She said, Daddy, E ela falou, pai, you do all the teaching and the você preaching, ensina lá o negócio and I'll do the e ministry. eu vou ministrar. 4 years old, 4. I started traveling with my daughter. Comecei a viajar com ela. She is anointed. Ungida. She is Ungida, anointed. ungida, ungida. The level of O deliverance nível de and the libertação anointing upon her e a life. unção sobre a vida Her dela, and my son, dela e do meu filho, amazing kids. é muito louco. And they are now teenagers, E agora eles são adolescentes, 17 and 15. 15, 17 But anos, the anointing they carry, mas a unção que eles you tell carregam, Daddy, can you please stop? ela fala assim, pai, para. I'll do all the deliverance. Eu faço a libertação hoje. I'll do all the prophecy. Eu vou fazer as And profecias. then I'll just say, Aí eu digo, I'll sit here, eu vou sentar aqui, or I can come and catch for you. ou eu vou ser o seu catcher que vai She says, segurar quando "No, o povo please." cai. Please sit. Ela falou, não, só senta. I started this journey Eu comecei essa when I jornada was in my mother's womb. quando eu estava no ventre da minha mãe. When Gabriela was born, Quando Gabriela nasceu, she came out very fast ela veio rápido, with her hand out. com a mão assim. So tonight, Então essa noite, the question is, a pergunta é, is there a generation há uma geração that wants the fullness of the que Spirit? quer a plenitude do Espírito? Is there a generation Será que existe uma geração that doesn't want to play games? que não quer jogar jogos? Is there a generation Será que há uma geração that is hungry que tem fome for the fullness, pela plenitude, for the fullness, pela plenitude, for the pela fullness plenitude of God? de Deus? You can have as much as you want. Você pode ter o máximo que você The quiser. limitations are not on God. As limitações não estão em Or the Deus enemy. ou no inimigo. The limitations are As on you. limitações estão em você. So how much of Him do you want? Então, quanto dele você quer? The oil O óleo only ceased só para
when there were no more jars. Quando não tem mais vasilhas. Tonight I believe the Lord is looking for jars. Essa noite eu acredito que o Senhor está buscando por He's looking for vasos. jars. Buscando por vasos. It doesn't matter what kind of a jar it Não is. importa o tipo, A blue jar, se é azul, brown jar, se é marrom, yellow jar, se é as amarelo, long as it's a jar se é vaso and it's e open, está aberto, then he can fill. aí ele enche. Blessed Bem-aventurados são aqueles that are que têm hunger fome and e thirsty sede for de righteousness, justiça, for they shall be filled. porque eles serão saciados. shall be filled. Eles serão How saciados. much of him do you want? Quanto dele você You quer? can have as much Você as pode you want. ter, May we never be a mas que generation não sejamos uma geração that lets the next generation que espera pela próxima, go to be with the Lord. que foram, ou a geração And anterior we que say, see you later. estiveram com o Senhor e falaram assim, Thank olha, you for your legacy. vejo vocês, obrigado pelo legado But que we vocês don't deixaram, grab hold mas a gente não agarra, não of the segura mantles of God. o manto que eles Of the têm, mantles of God os mantos que eles for the carregaram next generation. para a próxima geração, For the next generation. para a próxima geração. We talk about Azusa Nós revival. falamos sobre o avivamento da rua Azusa, The Hebrides revival. o avivamento de Hebrod, The Welsh o revival. avivamento de Welsh. What about our generation? Mas sobre a nossa geração, What cadê? revival are we going to see? Qual é o avivamento que a gente vai ver? You are waiting for someone. Você está esperando por alguém God is waiting for e you. Deus está esperando por você. He's waiting for Ele you. está esperando por He's você. waiting for you. Ele está esperando por How do você. you come into revival? Como é que você entra nisso? You be full. Você é cheio. You be full. Você é cheio. Oh, we can be a generation Nós não podemos ser uma that geração begins to laugh que vai rir and say, these men are drunk. e dizer esse homem está No, bêbado. they are crazy. Estão muito They loucos. must be drunk. Estão bêbados, certeza. They've been drinking wine. Estão bebendo muito vinho. Oh, we can be the Ou generation. podemos ser então that uma we say, geração God, que vai falar, Deus, Give us the fresh wine nos dá o vinho novo of heaven. do céu. Give us the fresh Nos dá o wine, vinho novo. the fresh oil, O vinho novo. the fresh fire. Vinho novo, fogo novo. If a tsunami Se é um tsunami of the glory of God da glória de Deus, comes in this place, se vier nesse lugar, it gets intense here. fica intenso. He knows what I'm Ele talking sabe o about. que eu estou falando. And our dear friends, they know what I'm Tem talking uns amigos about. aqui também que sabem. If it's tsunami, Se é um tsunami, I'm not talking of those little dinky eu não estou waves. falando daquelas ondinhas assim fracas, não. It's salvation. Se salvação, The Father, the Son, and the Holy Spirit, Pai, o Filho e o Espírito Santo, they come in me. se eles vêm, That's like drinking a glass of water. sabe, é como se fosse beber um copo com água. But it's very different Mas é muito diferente when you go and stand under Niagara Falls. quando você vai para as cataratas do Niágara. Very different. É diferente demais. Very different. Diferente. Very different. Muito diferente. So tonight, Então essa noite, how much of Him do you want? quanto é que você quer? When I came back home Quando eu voltei para casa, after my Bible school, depois da minha escola da Bíblia, my mother did not ask me, how are you? a minha mãe não perguntou como é que eu estava. She asked me, Ela perguntou, what happened to you? o que rolou com você? Everyone in this family Todo mundo aqui nessa família has to go and do that Bible vai school. fazer essa escola aí que você fez. Everyone has to go. Todo mundo. Everyone has to Todo go mundo. because of the transformation. Por causa da transformação. You cannot encounter Você nunca pode encontrar the Holy o Spirit Espírito Santo and remain the same. e ficar a mesma coisa. People ask me, As pessoas me perguntam, can you teach me the prophetic? você pode me ensinar sobre o profético? I'm like, E eu fico, no one never taught me the prophetic. ninguém me ensinou não. I just became hungry Eu só ficava com fome for the presence of pela God. presença de Deus. And God filled me. Deus me encheu. And when He filled me, Quando Ele me it encheu, begins to come out. as coisas começaram a It begins to acontecer. come out. Eles It começaram a begins to sair. come out. Vieram. Overflows. Transbordou. You can only overflow by Você what só you are pode filled with. transbordar daquilo que você tem. Church, it's time to overflow. Igreja, é hora de transbordar. It's time to overflow. É hora de transbordar. It's time to É overflow. hora de transbordar. You can't all run to your pastor. Vocês podem correr pro pastor. Pastor, pray for me. Pastor, ora por mim. Every Sunday. Todo domingo. Encourage me. Encoraja. Hug me. Me abraça. Bless me. Me abençoa. Or you can just run to the Holy Ou Spirit você pode correr pro Espírito Santo and de say, Deus fill e me. falar, me enche. Fill Me me. enche.
fill e me. enche. So tonight, Então essa noite you can have whatever you want. você pode ter o que você quiser. You can have whatever you want. Você pode ter a can quantidade go que back você home. quiser. And surely just say, that was a nice, good Ou você Saturday volta para meeting. casa e fala, sábado legal esse. And you put on, get some popcorn and watch a movie. Faz lá uma pipoca, assiste um filme. Come back next week. Volta semana que vem. That was a nice, good meeting. Foi muito legal com a Não. conferência, né? I don't do good meetings. Olha, gente, eu não gosto I de don't like good conferência meetings. boa, não. I don't like good Não meetings. gosto de reunião I boa, like não. transforming Eu gosto de meetings. transformação. So tonight, Então, essa noite, the worship team, o time de louvor, you can get up there. vocês podem colar lá. To be honest with you, I don't even need music. Na verdade, eu nem preciso de música. I really don't. Eu realmente não. Because in the bush of Africa, there was no Porque nos music. matos da África que eu tenho, não tem essas It was músicas, just não. you and the Lord. Era só você e o Senhor. So tonight, how hungry are you? Então, essa noite, a pergunta é, quão faminto você está? I'm not into hype. Sabe, eu não sou do hype, da animação. There's a difference between hype and oil. Há uma diferença entre animação, entusiasmo e azeite, Our óleo. generation doesn't know the difference. E a geração sabe a diferença. So everyone who's under the age of 21 years old, can you stand up? Então, todo mundo que tem menos de 21 anos, levanta aí. If you think you're 21 Se você acha que você tem and 21, below, yeah, 21 and below, 21 para baixo. yeah, just 21 and below, Só os 21 para baixo. because that's when God encountered me Foi quando Deus me encontrou in a supernatural way. de uma forma sobrenatural. Because your parents are tired of praying for you. Sabe, seus pais estão I want cheios my de orar daughter por to vocês. change. I want my son to Eu change. quero que meu filho mude. No, the No. Holy Spirit will O change you. Espírito Santo vai mudar. The Holy Spirit will change O you. Espírito Santo vai mudar. Your mothers and fathers have Seus- labored for so long. Pais e mães, não, já fizeram demais. And they're like, God, E eles ficam, I need a Deus, miracle on eu my preciso daughter. de um milagre para minha on my filha, son. meu filho. How do I know? I've listened to many mothers' cries Como é que eu sei? Eu já escutei o choro de várias mães and many fathers e muitos pais cry. chorando. 21 years old. 21 anos de I idade. laid down my life. Eu coloquei minha And I vida said, Jesus, you can call me anywhere. diante do altar e eu falei, olha Deus, me chama de qualquer maneira que você quiser. I will go Eu vou for the glory of God. para a glória de Deus. For the glory of God. Can you imagine a 2-year-old kid being anointed? Ser ungido. Can you imagine Você pode imaginar as a teenager, como um as a adolescente, young adult, como um jovem adulto, being anointed by God? sendo ungido And por all your Deus. friends Todos seus will amigos. say, I want what you have. E eles vão falar assim, cara, eu quero o que você tem. And it's not the nice, cute makeup you have, Sabe? E não é a maquiagem legal que você pode ter, but it's the presence of mas God. é a presença de Deus. So this is the prophetic generation Então essa é a geração profética that the Lord is raising que o up Senhor está levantando in no Brasil Brasil for such a time para as um this. tempo como esse. It's time for this É hora generation para que essa to geração arise and shine. levante e resplandeça, For your light has porque come, a glória do and Senhor, the glory of a Jesus, glória do the Senhor, glory of a Jesus glória do Senhor is Jesus rising upon this está se generation. levantando nessa geração. It's time to enter in. É hora de entrar nela. No more putting your feet Não mais colocar o pé ankle deep, e sabe, na altura, na profundidade dos Knee tornozelos, ou dos joelhos, waist deep, ou dos lombos, or shoulder ou deep. dos ombros. It's time to go all É hora in. de ir It's completamente. time to go all É in. hora de entrar e ser It's submerso. time to go all in. É hora de ir com tudo. It's time to go all in. É hora de ir com tudo. But fire Mas o fogo burns. queima. It doesn't burn you, Não queima você, but it burns. mas queima. Every chain, Toda amarra, every ropes, toda corrente, everything tudo that has held you back que segurou você for so long. por tanto tempo. This generation Essa geração should not be struggling não pode estar lutando with traumas and depression. com depressão e traumas, We can be free que a gente pode ser to truly liberto walk in who God has made us to em be. caminhar por ser quem Deus nos criou para ser. In the freedom Na liberdade comes from the Holy que Spirit. vem do Espírito Santo de Deus. So Holy Spirit, Então, Espírito Santo, would you touch this será que generation? você pode tocar essa geração?
by your presence. com a sua presença. Let the fire of God Fogo de Deus, saturate sature-os, this generation. satura essa Touch geração, them toca-os from the crowns of their da heads sua cabeça to the soles of their aos feet. pés, Like Jeremiah said, como Jeremias disse, I feel the fire in my eu bones sinto fogo em meus ossos and I cannot e contain eu não it. posso conter. May this Que generation essa geração encounter God encontre Deus in a new em way, uma forma nova, in a fresh de way. uma maneira nova. Whoever is an usher, I need you right now. Whoever is an usher, I need ushers. Yes, exactly, yes. Se a gente tiver pessoas Thank que you, possam Father, ministrar ou talvez For the segurar, amazing grace obrigado, Deus, pela graça do upon Senhor this generation. sobre essa geração. Maybe let's take a prophetic step. Vamos dar um passo We profético. come out of our comforts. A gente vai sair do nosso Come out conforto, of your nice places sair do seu lugar legal, and just come forward. vem cá pra frente And just say, I am taking a step e fala pra você mesmo I'm que eu not estou gonna be a dando um generation passo ao dizer que você não that's vai gonna ser sit uma back. geração que vai buscar a I am not going Deus. to be passive. Eu não vou Just ser like- passivo, I am not going to be lukewarm. eu não vou ser morno. I'm going to enter in Eu entrarei in the fullness na of plenitude what God has in store for daquilo que me, Deus separou para of mim, what God wants to do daquilo do que Ele quer in lidar and through my life. através da minha vida. Jesus died for me Jesus morreu por so mim that what? para que o quê? I may become Eu me torne His son, o seu filho, His daughter, a sua filha, that this generation para essa will geração be raised que seja to be a levantada prophetic para generation ser uma geração that will profética, walk in signs, não mais em in pecado, wonders, in miracles. para que elas andem em For the glory milagres, of God. para a glória de Deus. Thank you, Father, Obrigado, for Pai. what you have started. Deus, aquilo que I você thank you, começou. God, for the tsunami Obrigado pelo of the tsunami glory of da God glória de Deus, upon this generation. para que essa geração Let there be a fire receba o from fogo the crowns of their heads da cabeça to the soles of their feet. aos pés, Fill her enche to overflowing. até In transbordar. Jesus' No name, nome de let the Jesus,